Olá, pessoal. Então, nessa videoaula a gente vai ver o cálculo de derivadas direcionais, e isso vai ser feito através do teorema 3.1.2. Ele afirma que se a função é diferenciável, uma função de duas variáveis, definida em um conjunto aberto, e a gente tem um ponto do domínio x0, y0, se esse vetor u igual a b é um vetor unitário, e aí mais uma vez eu vou destacar aqui a importância do vetor ser unitário. Se esse vetor é unitário, então a derivada direcional existe, e a gente tem uma maneira de calcular ela que é essa. Então, essa derivada direcional no ponto x0, y0 e na direção do vetor u, ela é feita calculando as duas derivadas parciais em relação a x e a y no ponto x0, y0 do domínio, e fazendo esse produto pelas coordenadas do vetor u. E basta somar os dois termos. E a gente vai fazer isso nesse exemplo 3.1, onde a gente quer calcular a derivada direcional da função, no ponto 1, 2, a função dada é essa função f, e o vetor u é esse aqui. Então, relembrando o que a gente está fazendo nessa questão, esse ponto 1, 2, ele corresponde ao ponto do domínio onde nós nos encontramos. E a gente está pensando em caminhar na direção desse vetor u dado, que é 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. E o que a gente vai calcular com a derivada direcional? A gente vai calcular a taxa de variação da função nessa direção, ou seja, se a derivada direcional for positiva, é porque nessa direção a função está crescendo. E se a derivada direcional for negativa, a função está decrescendo. E para calcular essa derivada direcional, como a gente comentou aqui, esse vetor ele precisa ser unitário. Então, o que é um vetor unitário? É um vetor que possui norma igual a 1, ou seja, a raiz quadrada da soma dos quadrados dessas coordenadas tem que ser igual a 1. E são essas coordenadas do vetor u. Então, se a gente elevar essa primeira coordenada ao quadrado, a gente encontra meio, e o quadrado da segunda coordenada também é igual a meio. E aqui a gente vai ter a raiz de 1, que é de fato igual a 1. Então, a gente tem de fato um vetor unitário, e a gente pode prosseguir com a aplicação do teorema 3.1.2. Essa função aqui ela é um polinômio, então é uma função diferenciável sem problema. Esse aqui é um ponto do domínio, e esse vetor é de fato unitário. Então a derivada direcional existe e a gente pode calcular a derivada nesse. Então vocês podem, se quiser, pausar o vídeo e tentar resolver essa derivada direcional de acordo com seguindo o teorema 3.1.2. Podem pausar o vídeo agora. Quando vocês retornarem, eu vou resolver esse exercício. Bem, então, na notação do teorema, A e B são as coordenadas do vetor dado, que nesse caso são A igual a 1 sobre raiz de 2 e B igual a 1 sobre raiz de 2. O que a gente vai precisar fazer é encontrar o valor dessas derivadas parciais. Bem, as funções de derivada parcial em relação a x e em relação a y são iguais a 2x mais y em relação a x, e em relação a y a gente tem o valor x. E substituindo x é igual a 1 e y é igual a 2, a gente encontra os valores 4 e 1 para essas derivadas parciais. E com isso a gente está pronto para concluir essa derivada direcional. A gente tem a derivada parcial em relação a x no ponto dado igual a 4. A coordenada a primeira coordenada do vetor, direção é 1 sobre raiz de 2. E a derivada parcial em relação a y, ela é igual a 1. E a segunda coordenada do vetor, direção, que é b, igual a 1 sobre raiz de 2. E aí basta fazer essa soma, que vai resultar em 5 sobre raiz de 2. Bem, então vejamos agora um segundo exemplo, em que a gente tem uma função f, com essa expressão aqui, e a gente tem um ponto 2, 1, e a gente quer calcular a derivada direcional na direção desse vetor u igual a menos 1, 2. Então, mais uma vez, a gente vai destacar que o vetor ele precisa ser unitário para a gente poder aplicar esse teorema 3.1.2 diretamente. A norma do vetor u
desse exemplo vai ser igual a primeira coordenada, vetor U, primeira coordenada do vetor ao quadrado, que é 1, mais a segunda coordenada desse vetor ao quadrado, que é 4. Então, esse vetor aqui, ele não é unitário, o teorema não se aplica diretamente a esse enunciado. A gente vai precisar fazer um ajuste para poder aplicar o teorema 3.1.2. Então, o que a gente vai fazer? O enunciado, ele não tem nenhum problema, certo? A gente quer, partindo do ponto 2,1, caminhar na direção desse vetor U, e a gente quer avaliar a taxa de variação da função nessa direção. Não tem problema nenhum com o enunciado. O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar encontrar aqui um vetor que tem a mesma direção e sentido desse vetor U, só que é um vetor V unitário. Então, a pergunta é agora, de geometria analítica, como que a gente encontra esse vetor V, que tem a mesma direção e sentido do vetor U, mas ele tem norma 1, ou seja, ele tem tamanho 1. Se quiserem, podem pausar o vídeo para pensar um pouco nisso, ou pesquisar geometria analítica, e a gente já vai resolver. E qual é o raciocínio aqui que a gente vai elaborar no canto? Imagina que a gente tem um vetor W, e esse vetor W ele tem tamanho 3. Então, o raciocínio é, se a gente tem um vetor de tamanho 3, quando a gente multiplica ele por 1/3, o resultado vai ter tamanho 1. Então, a ideia é, se a gente multiplica esse vetor W por 1/3, a gente vai ter um vetor de tamanho 1. E mais geralmente, é essa operação aqui que a gente vai fazer. Se o vetor W tem tamanho 4, se ele tem norma 4, a gente vai multiplicar esse vetor por 1/4. Se esse vetor tem tamanho 8, a gente vai multiplicar por 1/8. Se esse vetor tem tamanho meio, a gente vai multiplicar ele por 1 sobre meio. 1 sobre meio vai dar 2. Ou seja, quando o vetor tem tamanho meio, a gente vai multiplicar ele por 2. Então, vai ser o mesmo raciocínio que a gente vai aplicar aqui, multiplicando o vetor U pelo inverso da norma dele. Então, o que a gente vai fazer? A norma do vetor U é igual a 1 sobre raiz de 5. Então, vamos explicitar um pouquinho mais aqui. 1 sobre raiz de 5 vezes as coordenadas do vetor U. Que vetor V é esse que a gente obtém com a mesma direção em sentido de U, mas com norma 1? Aqui a gente tem a primeira coordenada de U igual a menos 1. Então, menos 1 multiplicado por 1 sobre raiz de 5. E a segunda coordenada de U é 2. E a gente está multiplicando isso por 1 sobre raiz de 5. Então, é esse o vetor V que a gente vai usar na derivada direcional. Ele tem a direção e o sentido enunciado, mas ele tem norma 1. Então, agora vocês podem prosseguir e tentar resolver esse exercício, calcular a derivada direcional, usando o vetor que a gente encontrou, e aí vocês podem verificar nas notas de aula a resolução desse exercício. E assistam na próxima videoaula a interpretação geométrica de derivadas direcionais, que a gente já forneceu, né? A gente já discutiu essa coisa do coeficiente angular, mas na próxima videoaula a gente vai falar isso em mais detalhes.